Bom, pessoal, agora já vamos acompanhar esse vídeo que vai tratar de relações trigonométricas e basicamente das razões seno, cosseno e tangente num triângulo retângulo. Mais para frente nós vamos ver num triângulo qualquer, mas nesse vídeo agora vamos ficar apenas no triângulo retângulo. Nossos fundamentos trigonométricos de hoje, nós vamos dividir em dois grupos. O primeiro, para os triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele que apresenta um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Vamos colocar aqui um triângulo retângulo com os vértices A, B e C, onde aqui nós temos um ângulo de 90 graus, com a sua simbologia própria. Definido os vértices, nós podemos definir os ângulos. Aqui tem o ângulo A, o ângulo B, e lá já está definido o ângulo C. A partir dos vértices, nós vamos definir os lados. Os lados são sempre opostos aos vértices. Então, o lado A, seria o BC, é o A minúsculo, essa distância de B até C. O lado B seria AC, ou a representação do B minúsculo. E o lado C, que era o meu AB, está em frente, lado C. Os ângulos, tá? Podem ter simbologias, alfa, beta, gama, ou eu colocar simplesmente nesse, representa o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. Esses são os ângulos. Os lados, já temos aqui. Os lados, a representação A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo. São os lados. E os vértices são sem o nosso circunflexo. Esse aqui seria os vértices desse. Então, no triângulo retângulo, eu tenho esses principais elementos geométricos que vão definir as razões trigonométricas. Esses lados no triângulo retângulo são definidos assim. A partir do ângulo de 90 graus, o que fica em frente dele é o maior lado. Esse maior lado é chamado de hipotenusa. E os outros dois, o A e o B, são os catetos. São os catetos. Tá? O C, que é a minha hipotenusa, é o lado maior que está em frente. Ele poderia ser o A? Poderia, só se o vértice A estivesse aqui, para dar em frente. Por quê? Eu tenho uma consequência geométrica que me diz o seguinte, utilizando a minha marcação aqui, que C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso é o nosso Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Para a definição dos nossos fundamentos aqui, que nós precisamos, trigonométrico, eu preciso saber, para definir uma razão trigonométrica, primeiro, o que é a razão?
a razão, uma razão é uma fração. Tá? Razão é uma fração. Ou seja, ela depende de duas medidas. 2/3, 1/8. Tá? Preciso do numerador e denominador. Aqui, no nosso triângulo retângulo, vão ser as nossas medidas. Duas medidas, eu vou precisar, duas grandezas medidas lineares, tá? Para definir a minha razão trigonométrica. Então já sabemos o que é uma fração. Eu preciso de um numerador e um denominador. Dois elementos, duas medidas. Vamos buscar no nosso triângulo essas duas medidas. A primeira razão vai se chamar de seno. Seno. Para mim definir seno, como as outras duas funções trigonométricas que nós vamos ver, vai precisar de duas medidas, tá? De um ângulo, porque não existe seno sem eu definir que ângulo eu estou me referindo. Eu podia estar me referindo ao A ou ao B. Tá? E preciso saber o tipo, tá? De posicionamento que eu tenho. Se é oposto ou se é adjacente. Essas duas palavrinhas que definem. O vértice A, o lado oposto a ele é o A. Os adjacentes são os que estão aos lados dele. Tá? O adjacente é ao lado. O oposto é que está no outro lado. Então, seno de um ângulo, e eu tenho que definir esse ângulo, seno do ângulo A, porque poderia ser o seno do ângulo B. O seno do ângulo A é igual ao cateto, já sabemos o que é, oposto dividido pela hipotenusa. Olha, formamos a nossa razão. Essa aqui é a nossa razão trigonométrica. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, olhando para o nosso triângulo, o seno do ângulo A seria o cateto oposto a ele. O cateto oposto a ele é o A minúsculo, dividido pela hipotenusa, que é o maior lado. O maior lado é o que está em frente ao ângulo reto, é o C. Então, o seno de A é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Da mesma forma, eu posso ter cosseno desse ângulo A. É outra fração. Só que a relação agora quem é? Cosseno de A é cateto adjacente. Adjacente é o que está ao lado. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Formamos a outra razão. Colocada cosseno do ângulo A é igual cateto adjacente, que está ao lado, o B, dividido pela hipotenusa, o lado maior, C. Terceira relação, tangente. Tangente do ângulo A. A tangente vai relacionar agora os dois catetos. É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Formamos
terceira razão. Então, a tangente do vértice A, ou do ângulo A, vai ser cateto oposto, que está em frente, tangente do ângulo A, cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto A, cateto adjacente B. Assim nós temos as três relações trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Vamos mostrar aqui para a gente fazer um exemplo com essas aplicações dessas razões: seno, cosseno e tangente. Vamos aplicar um exemplo então para a utilização dessas razões trigonométricas. Calcular os valores de seno, cosseno, tangente no triângulo ABC. Vamos representar o nosso triângulo ABC. Nosso triângulo ABC está aqui. ABC com nossos lados 6, 8 e 10 metros. Eu tenho que definir então qual vértice, né? Eu quero o seno. De que ângulo? Eu quero do vértice A. Então eu quero o seno de A, abreviatura, o cosseno de A e a tangente de A, do ângulo A. Aqui está o nosso triângulo retângulo, o ângulo reto está no vértice B. Então, o maior lado está em frente, está tudo ok, é a nossa hipotenusa, e os outros dois são os catetos. Então, primeiro, eu quero o seno de A. Seno do ângulo A. É uma fração, já vimos, é igual a uma fração. Uma razão trigonométrica. Seno o que é? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto a ele, tá, no outro lado, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado, ou em frente do ângulo reto. Então, o seno de A é 6 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,6. Está resolvido a primeira relação. Segundo, o cosseno do vértice A. Cosseno do vértice A. Cateto adjacente, que está ao lado, 8, sobre a hipotenusa, que é o maior lado, 10, ou 0,8 valor. E tangente. Tangente do vértice A, ou do ângulo A. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, 6, dividido pelo cateto adjacente, 8. 60, 0,75.